Então vamos dar início, né, à aula de hoje. O fracasso da universidade em relação à formação e ao desenvolvimento dos saberes da docência da escola básica, para a escola básica, né? Quando a gente fala os saberes da docência, esses saberes que são fundamentais à formação do professor para se constituir um profissional bem-sucedido, né, na prática escolar, né? Essa é uma das funções da universidade, né, garantir uma formação qualificada do professor da escola básica para que ele possa desenvolver uma formação qualificada, né, comprometida com o desenvolvimento integral desse jovem, o que implica, na verdade, uma permanente formação ou desenvolvimento profissional do professor. Se nós concebermos que as práticas sociais e as práticas culturais estão em permanente transformação e desenvolvimento, é natural que também as práticas escolares, os saberes, as relações com esses saberes vão se transformando. As tecnologias, por exemplo, o advento das novas tecnologias, das TICs, está fazendo uma revolução radical nessa tarefa, nessa relação com os saberes. E isso implica o professor se atualizar, buscar novas possibilidades, novos conhecimentos da docência, usando como mediação estas ferramentas, as novas tecnologias. E é claro que o professor fazendo cursos de tempo em tempo ajuda, mas ele sempre fica muito dependente de fazer cursos, dependente de alguém que venha dizer para ele como fazer. O que a gente vai propor, sobretudo a partir de amanhã, é que os professores se constituem numa comunidade de prática, né, profissional, que reflete, analisa permanentemente seu trabalho, investiga, né, os seus problemas e os seus desafios e conjuntamente assume as possibilidades da mudança, da transformação e de estudar permanentemente. Então o professor é um intelectual. Aí eu uso um pouco o Giroud. O professor é um intelectual, né? Seja ele do ensino fundamental, médio ou do ensino superior. Do ensino superior já é por contrato de trabalho essa articulação entre ensino, pesquisa e extensão, e gestão também entra aí, né? Mas o professor do ensino básico e fundamental também, pela mudança, pela velocidade de mudança com que as sociedades estão passando e as relações sociais passam, né? Não há outra alternativa se o professor, e qualquer profissional, não é só professor, se ele não for um estudioso de suas práticas, não for um investigador de suas práticas, não tiver uma relação de reflexão, de análise permanente sobre aquilo que ele faz e como faz, avaliar permanentemente. Isso vale para qualquer profissão. Um médico que ficar 3, 4 anos sem ler, sem estudar, sem discutir com os seus pares, vai ficar defasado, né? Sempre surgem coisas novas, né? E às vezes até os clientes sabem mais do que o próprio médico, né? Que não sabe de algumas coisas e fica descobrindo pelo cliente. Aliás, a gente aprende muito com os alunos, assim como os médicos, né? Aprendem também muito com os próprios clientes, né? Nessa inter-relação. Então nós vivemos numa época, numa sociedade em que a interatividade ela se ampliou graças à internet. Então você tem acesso hoje a conhecimentos que são produzidos e mobilizados no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, não apenas aqui no Brasil. E alguém já pensou naquilo que você tem como problema, como desafio. Alguém em algum lugar do mundo já se debruçou sobre isso, ou até sistematizou, até produziu, teorizou um pouco sobre isso, né? Então essa é a possibilidade da gente, né, conectado, que está com a rede, na web, né, está permanentemente se atualizando, formando uma comunidade mais ampla de educadores preocupados
com o ensino, com a formação de professores, como é o caso de vocês, né? E os professores da escola também preocupados em dar conta do desafio de ensinar para uma nova realidade. Os alunos da nossa época, que nós fomos professores, eu fui professor há mais de 20 anos da escola, né? Então eu desenvolvi um saber experiencial como professor. Só que esse saber experiencial como professor já não vale mais para hoje, porque os alunos são outros, a realidade é outra. Se eu aplicar aquele meu saber experiencial e voltar hoje no ensino fundamental, no ensino médio, no 5º ano, 6º ano, 7º ano, ou os anos do ensino médio, eu vou ter um choque de realidade. Na literatura a gente chama isso choque de realidade. Por quê? Porque eu tenho idealizado um mundo de prática docente, de saberes docentes, então eu tenho um domínio amplo dos saberes docentes, mas eu tenho algo que me falta muito, esse saber da experiência que o Tardif vai falar. E esse saber da experiência não se ensina, mas se aprende. E como potencializar essa aprendizagem dos saberes da experiência? Como? Se não for pelo estudo, por uma postura de estudo do professor. Né? Eu estou equivitando o uso de uma palavra, de um chavão que se tornou muito comum por aí, de chamar o professor de professor reflexivo. Não é bem nesse termo genérico. Não. Eu estou falando de um professor com postura investigativa, com postura reflexiva e de estudo, de alguém que se debruça para estudar, né? Numa atitude questionadora sobre o que faz, como faz, sobre a escola onde ele atua, sobre a universidade onde ele atua, pensando em como transformar esse espaço, esse ambiente, num ambiente efetivo de educação, de desenvolvimento humano, de formação dos sujeitos, uma formação integral. Né? Então, é essa concepção de formação contínua e de autoformação, mas apoiada pelos órgãos competentes, pelo Estado, pelo governo, né? E com a colaboração da universidade, que o professor pode, e os professores, enquanto comunidade, podem evoluir e se desenvolver, né? Então é nessa perspectiva que eu quero trazer um pouco a questão de hoje. Por isso que eu digo que a universidade ainda não encontrou o seu espaço, ou uma dinâmica, ou não tem ainda uma prática, para falar termos mais amplos, ou uma praxis, porque eu não quero, quando falo prática, não é aquele praticismo, não estou me reduzindo à ausência de teoria. Para mim, prática sempre tem uma teoria. Por trás de toda prática tem uma teoria explícita ou implícita, que sustenta nossas ações, o modo como agimos, como fazemos, como pensamos, né? E é claro que quanto mais você analisar, refletir, estudar sobre essa prática, mais você a teoriza, sistematiza, mais você torna consciente ou coloca em evidência aquilo que é implícito, né? Aquilo que sustenta, o que move, que sustenta as ideologias que nos sustentam, a que fins isso está levando, etc. Né? Então a ideia é essa. Eu vou começar falando um pouco de uma perspectiva mais tradicional, para depois voltar a focalizar mesmo naquilo que eu desejo. É uma pergunta? Na verdade, assim, é só mesmo para fazer alguma consideração, porque quando o senhor falou assim, questão da universidade, a gente vê aqui a nossa própria experiência na UFOPA, né? Quando a gente fala assim em cursos que você vai agregar conhecimentos tecnológicos, a gente percebe no colegiado algumas atitudes até mesmo sem conexão com a realidade que nós vivemos, né? A sociedade. Então, quando a gente fala de experiências e novas formas de ensinar e aprender, é agregar o teu conhecimento com aquilo que nós estamos vivenciando hoje socialmente. Então, a gente ainda vê colegas que falam
Qual é o mercado de trabalho para quem vai atuar na área de tecnologia? A gente ainda ouve isso muito, né? Então, a gente percebe assim, que as pessoas às vezes elas se fecham no mundinho e elas não se abrem para o mundo. Daí a gente discute nas nossas escolas o porquê de evasões, né? O porquê de você, da questão da violência, tantos problemas que já foram expostos de segunda-feira para cá. E que eu lendo os textos, assim, eu estou assim, acho um espetáculo, porque tá mexendo muito comigo, com a área que eu atuo, que é a área tecnológica, né? Então eu vou ficar lá para sexta-feira, quando nós estivermos falando sobre comunidades e tudo mais, vai entrar um pouquinho nessa questão aí. Tem a comunidade virtual também. Também, exatamente. Então a gente percebe ainda os colegas, os educadores se fecharem para aquilo que está na sua frente, né? Aquilo que está aí. E quando a gente fala assim novos projetos, né? Mexer um pouquinho com aquilo que está ali, exatamente, mexe com essas pessoas. Só que aí a gente começa a perceber assim, como é que eu faço para segurar meu aluno? Como é que eu vou, né? Então, essa formação, ela é necessária e ela é pertinente no momento que nós vivemos. Ok, obrigado. Obrigada. Eu, na verdade, né, essa disposição para sentar com o outro ou com os outros, para discutir, compartilhar os problemas que são comuns a todos nós, né? É uma cultura que precisa ser desenvolvida. Então, nós vivemos numa tradição de isolamento, cada um no seu cantinho. Então, a gente é fruto desse sistema que está aí. Nos leva a sermos sujeitos individuais, isolados, né? Raramente nós compartilhamos com o colega as nossas dificuldades, e hoje os desafios são tantos, os problemas são tantos, que as soluções não podem ser construídas ou buscadas isoladamente. Então, a necessidade de sentar com o outro é algo que deve acontecer com mais frequência, né? Mas a valorização do espaço coletivo e a percepção da riqueza desse espaço coletivo na formação de cada um, no desenvolvimento profissional de cada um, isso só vai acontecer sentando juntos. Então, é claro, no início a pessoa pode não estar muito acostumada a essa prática mais interativa de compartilhar, de discutir, de construir junto. Mas à medida que as pessoas vão se sendo e começam a criar um respeito mútuo, porque um trabalho coletivo e interativo que seja efetivo e contributivo, ele deve levar com que as pessoas se respeitem mutuamente naquilo que cada um é enquanto sujeito, e nesse processo, com o tempo, né, essas diferenças ideológicas elas vão sumindo, elas vão rompendo, porque as pessoas começam a produzir um discurso um pouco mais homogêneo, né? Se identificar um pouco mais com uma concepção e um tipo de prática, né? Em que o trabalho em equipe passa a ser mais efetivo, mais produtivo, né? Do que, por exemplo, você sentar com pessoas que às vezes pensam tão divergentemente. Mas o pensar divergente, ele é altamente contributivo, com visões diferentes. Vale a pena. Quando vale a pena eu sentar com alguém para discutir um problema? Quando eu sentar com alguém que não souber a mesma coisa que eu sei, alguém que possa contribuir com algo mais que eu não tenha condições de ver do lugar de onde eu me situo e me coloco, a partir das minhas teorias que eu tenho. Mas se eu sentar com outro que pensa, que enxerga diferente, certamente eu vou ter aí contribuições e vou ressignificar, vou aprender algo novo, diferente, sobre aquilo que está na minha cara aqui, na minha frente, mas eu não vejo. E só vou ver se trouxer aí o papel da teoria. Qual é o papel da teoria? Das teorias. Uma boa teoria qual é que é? É aquela que permite você
enxergar, compreender melhor o mundo com outros olhos. Esse é o papel de uma teoria interessante, uma teoria que tem um poder de elucidar as práticas sociais e, portanto, a transformação delas é uma consequência. Quer dizer, ninguém vai transformar o mundo a partir de um sistema teórico, né, idealizado, né, e muitas das teorias nós idealizamos, até as teorias materialistas a gente acaba idealizando, né, colocando elas num patamar que parece isolada das práticas sociais, e a potencialidade delas virem a mover e transformar o mundo, elas só vão acontecer quando você trouxer a realidade. O próprio Marx dizia isso, né? No 5º capítulo da Crítica à Economia Política, né, do livro dele, vocês podem encontrar lá o método dialético. O que é o método dialético? Diz ele assim, tem que inverter essa lógica dialética do Hegel, né, dessa visão idealista desse dialético. Tomar a prática como ponto de partida, né, é uma prática sincrética, mediante análises, reflexões, que são partições dessa prática, você chegar a uma visão, a uma concepção de prática, crítica de prática. Então, o Kozik trabalha nessa perspectiva que eu gosto muito, né? Você parte de uma visão sincrética da realidade, mediante análises, partição do todo, e no debate com os demais parceiros de um grupo, por exemplo, né, você passa a construir uma visão crítica, uma síntese, portanto, uma nova síntese e uma nova compreensão dessa realidade. A potencialidade aí de transformar a realidade se dá pela compreensão. Você nunca vai transformar efetivamente uma prática se você não problematizá-la primeiro, não compreendê-la nas suas nuances e, a partir dali, construir uma outra possibilidade de intervenção. Essa é a questão que se coloca em cima da fala aí da colega, né, que trouxe essa questão. Eu só queria trazer um pouco o que a literatura diz sobre saberes docentes, né? Schulman, em 1986, foi o primeiro, praticamente no mundo, que trouxe ao debate essa questão dos domínios do saber docente, né? É um norte-americano que fazia toda uma crítica do processo de seleção de professores para os processos escolares. O professor fazia 2 tipos de prova. Uma sobre conhecimentos específicos, por exemplo, para contratar um professor de química, fazia uma prova específica sobre conhecimentos de química e uma outra sobre conhecimentos pedagógicos bem geral. Ou seja, pegava aqueles 2 extremos dos 3 tipos de conhecimentos básicos que o Schulman coloca. O Schulman coloca conhecimento do conteúdo, conhecimento do conteúdo no ensino, tá? E conhecimento pedagógico geral. Então, as provas, de uma certa forma, apenas avaliavam um domínio específico do conteúdo sem relacionar com o potencial, as finalidades pedagógicas desses conteúdos, no que eles podem contribuir para a formação dos sujeitos, né? Ou apenas pedagógico geral, sem conteúdos, sem fazer relação com os conhecimentos, né, cognitivos que são objeto de ensino e aprendizagem da escola. E aí ele vai criar essa nova, vai chamar a atenção para essa nova categoria de conhecimento do conteúdo, mas vetorizado, direcionado para o ensino, para a educação. E aí ele vai distinguir ali dentro 3 categorias: conhecimento sobre a matéria a ser ensinada, né, ou que vai ser objeto, né, ele vai chamar Subject Matter Content Knowledge, né? O segundo é um conhecimento didático-pedagógico da matéria que está sendo ensinada. O que seria esse conhecimento? É pensar os conteúdos do ensino no que eles têm de potencialidade
para a formação dos sujeitos. Por que é importante que o aluno aprenda determinada noção, conceito? Seja de química, de física, de matemática, de história, noção de história, os vários conceitos, conceito de sociedade, etc. Por que é importante que ele tenha esse domínio desse conhecimento? Quando o professor faz essa pergunta, ele está pensando nessa perspectiva de conhecimento a ser ensinado e por que tem que ser ensinado. Aqui isso contribui efetivamente para a formação dos jovens, das crianças, porque esse conhecimento é de fato relevante. E aí ele vai pensar em estratégias, porque didático pedagógico bom, se eu penso que esse conhecimento pode contribuir para ele compreender melhor o mundo, a realidade em que ele vive, é um instrumento de intervenção, de atuação, então eu tenho que criar uma metodologia em que a realidade possa também ser presente e já esse conhecimento tem que ser conhecimento em ação, né? Então, trazer uma situação da própria prática em que esse conhecimento está presente. Então, a metodologia vai depender, o modo de abordar esse conteúdo, né? O que estratégias utilizar, vai depender um pouco de toda essa visão. E o que é o conhecimento curricular da matéria? A comunidade docente, ou a comunidade de professores, já desenvolveu uma cultura de ensinar os determinados conteúdos. Então, esse conhecimento chama-se conhecimento curricular, que pode ser expresso através de livros didáticos, de apostilas, softwares. Hoje nós temos bastante softwares para o ensino, textos alternativos, propostas alternativas, né? As propostas curriculares que o governo manda, que os estados levam aos professores, tudo isso é material curricular, né? Que o professor, com base no conhecimento a ser ensinado e no conhecimento pedagógico, ele vai utilizar da forma que ele achar mais conveniente, né? Se ele não tiver esse domínio desse outro conhecimento mais profundo da matéria a ser ensinada, e é diferente. Saber a matemática, por exemplo, para ser matemático é uma coisa, mas saber matemática para ensiná-la é outra, totalmente. Isso vale para a biologia, para a história, para qualquer conteúdo escolar. É outra relação com o conhecimento. Por isso a relação é outra relação que o professor. Por isso o bacharelado, os cursos de bacharelado e de licenciatura se distinguem radicalmente, né? Eu jamais defendi que a licenciatura tem que ter uma abordagem mais frouxa para os conteúdos, não. Mas eu condeno que a licenciatura tenha que ter uma relação tão formal, mecânica, com os conteúdos, como é o bacharelado muitas vezes, né? Mas uma relação de busca de entendimento, de sentido para aquilo que você está aprendendo. As ideias, os conceitos, como essas ideias evoluíram historicamente. Conteúdos escolares, né, que se aprende na licenciatura, parece que eles caíram do céu, estão prontos e acabados, não tem uma história. Todos os conhecimentos disciplinares têm uma genealogia, tem uma história pela qual eles se constituíram. E conhecer essa história, essa lógica por trás, você consegue se apropriar efetivamente daquilo que ele pode ter de potencial na formação depois dos jovens, das crianças, e nas possibilidades de trabalhar didaticamente em sala de aula. Então, é uma contribuição do Schulman, embora a crítica que se faz ao Schulman seja a seguinte: ele ainda coloca em caixinhas os saberes, né? Os saberes da prática em ação, eles não são assim em caixinha, eles são muito interrelacionados, né? Então são orgânicos, né? Mas essa divisão é um pouco didática para entender as ênfases necessárias, né? Aí vem o Tardif, que é mais recente, né? O Tardif é um sociólogo, né? Tem como foco o grupo dele todo lá de Quebec, do Canadá,
né, trabalha tem como foco o trabalho docente, o trabalho do professor, mas sobretudo o trabalho e os saberes situados nas práticas, porque ele não consegue distinguir, estudar os saberes docentes sem estudar as práticas e os professores, segundo ele, não faz sentido. Então tudo tem que estar muito bem situado e relacionado. É um saber sempre de relação. E aí ele e o grupo dele vem desenvolver um pouco mais esse campo dos saberes. E aí ele coloca saberes da formação profissional, que na verdade são os saberes tradicionalmente vinculados pelos cursos de formação inicial, nas licenciaturas, ou nos cursos de pedagogia, por exemplo, né? E são saberes que visam uma formação para atuar como profissional depois. Por isso que a gente chama assim, para a profissão, né? Não são saberes da experiência, não são saberes da prática, necessariamente, mas é para a prática. Amanhã nós vamos discutir um pouco mais essa relação do na, para e da prática, né? Esses conhecimentos são diferentes. Então, é um conjunto de conhecimentos que uma comunidade, a comunidade acadêmica, acha fundamental os professores aprenderem, né? E, portanto, criam disciplinas, cursos. Tem que fazer tais disciplinas, e feitas essas disciplinas, você está formado para atuar na escola. Esse conjunto de disciplinas, geralmente é bastante arcaico, né? Conjunto bastante arcaico dessas disciplinas. Poucas às vezes estão voltadas de fato para os saberes da docência na escola. Então é um conjunto de conhecimentos teóricos distanciados das práticas sociais, pelas quais é a finalidade da formação do professor, que são as práticas escolares, né? E, portanto, muitas vezes elas pouco contribuem efetivamente para a formação profissional do professor. E não se questiona na universidade o valor de uma determinada disciplina. Por quê? Aí entram as relações de poder. Claro, o professor é o dono dessa disciplina, e aí defende que essa disciplina tem que estar presente no currículo. Mas por que tem que estar presente no currículo? O que ela tem de importância? Não, mas sempre foi assim, eu aprendi assim. Então, é uma tradição pedagógica, que também entra aqui nos saberes da docência, né? É por uma tradição pedagógica que está presente e deve continuar presente. Não, é fundamental, porque isso o professor vai se apropriar teoricamente, depois vai capacitá-lo mais adiante. Mas nada é muito consciente, não é uma construção coletiva da importância de determinadas disciplinas na formação do professor. É claro que o professor acha aquilo importante porque ele aprendeu e domina. E ninguém valoriza o que não sabe. Eu sei que aqui vocês estão com um projeto de universidade em que as disciplinas têm que ser mais interdisciplinares ou indisciplinares, quer dizer, não alinhadas a nenhuma disciplina, né? E isso é um desafio. Isso é um desafio, porque a gente não tem uma literatura, um currículo, né? Práticas curriculares sistematizadas para isso. Então, tudo está em processo de construção. E é claro que o professor vai sentir enorme dificuldade para desenvolver uma disciplina interdisciplinar, porque ele não teve formação para isso. Os formadores não tiveram. Mas podem aprender pesquisando juntos, etc., né? Ou até trabalhando, aprendendo com os alunos. É um desafio que se coloca. Eu tenho até curiosidade para ver como vocês fazem isso, principalmente ali o grupo da interdisciplinaridade, que vocês são aqui da educação, mas eu sei que é separado, mas bem curioso para saber. Bom, então esses saberes para a profissão já é uma coisa complicada, né? Do que cada comunidade formadora de professores entende como importante para formar um professor. E é claro que cada um vê e valoriza aquilo que sabe. E acha que aquilo que ele sabe é o must, que é tudo, né? É tudo. E na verdade tem tanta outra coisa relevante de conhecimento
que ele não valoriza porque não sabe, né? E só vai poder valorizar o dia que ele tomar um pouco mais de contato e conhecimento, né? E aí, o coletivo de pessoas que cada um possa compartilhar o que vem desenvolvendo e aprendendo, esse compartilhar pode contribuir para que o outro perceba, né, o valor de outras possibilidades de promover uma formação e que pode ser muito mais significativa do que aquela que ele está promovendo pura e simplesmente. Saber das disciplinas é um outro problema, né, sério. Essas disciplinas se constituíram historicamente, então tem uma tradição pedagógica por trás, uma tradição de estabelecer relação com o conhecimento e que precisa ser problematizada, sobretudo na formação inicial, né? Se a gente não discutir hábitos, atitudes, práticas e procedimentos seculares que dominam determinadas áreas de conhecimento, né, o professor formado vai reproduzir essas práticas tradicionais. Por exemplo, em química, física e matemática, eu conheço as práticas que são baseadas no paradigma do exercício. Paradigma do exercício, o que é o paradigma do exercício? É toda uma concepção que está por trás da educação, e eu sei que não é só matemática, química e física que trabalham com muitos exercícios, são todas matérias, diz assim, agora exercício, né? Como se o cérebro fosse composto de músculos e precisa ser exercitado, né, bastante para poder, né, aplicar aquilo. Então é toda uma concepção da educação que está por trás de que o sujeito aprende repetindo, reprisando, desenvolvendo umas certas habilidades que são muitas vezes mecânicas, né? Se você quiser falar, Mirtes, vem cá, né? Também lá vocês, se quiserem, dão um alô quando quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Bom dia. Só questão de ilustrar o que você está falando aí. Eu lembro que na década de 70, quando eu estava fazendo, que na época era o curso ginasial, né, científico, magistério, aquela coisa, havia assim um certo receio de nós nos manifestarmos na hora da aula, porque a gente percebia que o professor, ele tolhia que os alunos dessem o posicionamento. Então, nós só recebíamos informações, nós não tínhamos, eu acredito assim, tem a palavra que eu vou dizer muito forte, nós não tínhamos o direito de dar nosso posicionamento na hora da aula. Então, então a gente aprendeu muito, o cérebro tinha que ser movimentado muito, porque o professor dava assim para a gente fazer prova, era um livro para a gente estudar e fazer a prova. Então, na hora que eu lembro de um professor de ciência, ele abria assim, página tal, que é isso, que é aquilo, explique. Mas ele queria que a gente colocasse igual como estava no livro. Nós não tínhamos assim oportunidade de dar o nosso posicionamento com relação ao que o autor estava dizendo. Então era muito complicado. Hoje eu vejo isso diferente, porque eu analiso assim, ainda hoje nós encontramos professores com essa linha de raciocínio. O aluno não pode se manifestar, o professor é o sabedor de tudo, né? Só ele é o senhor da sabedoria, e ainda tem professores que seguem essa mesma linha, quer dizer, não dá oportunidade para o aluno se manifestar. Então, o que é que eu percebo com isso? Que hoje nós vivemos neste milênio onde as informações devem ser compartilhadas. Professor, aluno, como você colocou ontem, eu não sabia do que é a pedagogia da resiliência, né? Então, o professor, ele transmite o seu conhecimento, mas ele também recebe. Então, na hora que a gente está dando aula, essa abertura, ela é importante para que a gente também aprenda com os nossos alunos. Então, é isso, obrigado, professor. Bom, em cima disso que a Mirtes falou, posso colocar o seguinte, né? Há uma crença na universalidade do saber.
E tem a ver um pouco com aquela visão mais religiosa, dogmática, né, que se tem dos saberes. Por exemplo, aquilo que está na Bíblia é lei, é um dogma. Ninguém questiona. E a ciência, no início, também se constituiu e tomou um pouco essa concepção de que aquilo que foi cientificamente elaborado, teorizado, a teoria está acima de qualquer mal, de qualquer questionamento, e não se questiona, né? Não é objeto. Então você não pode se desvirtuar de a interpretação que você faz do conhecimento, que foge da interpretação suposta, interpretação oficializada, institucionalizada, é considerada erro, né? Mas isso é uma visão absolutista do conhecimento, uma visão universal do conhecimento. Conhecimento é a tentativa que o homem tem de compreender e interpretar o mundo, de produzir explicações e teorias. Ou, o que é a teoria? É uma forma de tentar construir um modelo explicativo das coisas e do mundo. Mas é sempre uma teoria que é falsificável, no sentido de que ela não é um teorema da matemática que você pode demonstrar pela lógica. A teoria é sempre uma relação, uma explicação do mundo, e esse mundo é complexo, é uma prática complexa, diversa, múltipla, e, portanto, sempre suscetível de questionamento, de ressignificação, e hoje o papel da teoria é visto de outra forma. A teoria ajuda a você criar e enxergar mundos, não só compreender melhor o mundo, a criar mundos. Então existem muitas teorias que inventam, por exemplo, a adolescência. Dizem que a adolescência não existe, é uma criação da psicologia, né? Que criou essa fase e aí tudo que você percebe de indícios associar, isso é da adolescência, Então há aqueles que questionam de fato de que a gente cria muitas coisas que na verdade podem não existir, assim como várias doenças associadas inclusive aos distúrbios de aprendizagem, né? Que aqueles que estudam isso acham que aquilo é uma verdade absoluta, e aqueles que questionam, né, de fato de que isso não tem fundamento, porque se baseia em toda uma teoria e essa teoria passa a ser uma verdade, passa a ser um dogma, né? Então essa relação com o conhecimento é que está mudando. É que está mudando mesmo. Então, existem teorias e teorias. Existem múltiplas explicações. E o desafio hoje é o discernimento das pessoas sobre o que faz sentido, qual dessas teorias podem ser aceitas ou não, né? Você pode ter um paradigma por trás que sustenta uma visão de mundo, e aí você, com base nesse paradigma, você avalia o que é bom, o que é ruim. É como que as religiões, por exemplo, você tem a tua religião, e com base nessa religião você diz o que está certo e o que está errado, né? O que está errado? Aquilo que não bate com os princípios dessa religião. Aquilo que bater, aquilo é uma verdade, né? Se você mudar de religião, você vai ter que mudar de paradigma, de referência. E às vezes a gente toma também o próprio conhecimento como uma religião, como dogma, né? E aí, né, isso não significa que você não tenha que ter uma posição crítica, questionadora, e esse discernimento ele vai se constituir exatamente por essa postura do sujeito perante o conhecimento, perante aquilo que é mobilizado, o que as outras pessoas dizem. A visão sociocultural tenta ser mais complacente. Em que sentido? De que, bom, ele pensa assim, não é como eu penso, né? Mas eu entendo por que ele pensa assim, porque é uma pessoa que tem uma história que leva a pensar dessa forma, de entender as práticas sociais dessa forma, né? E, portanto, não é o que eu penso, né? Não é, e eu questiono, inclusive, né? Não vou deixar de questionar o que o outro colocou sobre isso, né? E é nesse embate, né, que nós vamos, né, esclarecendo, né,
as nossas diferenças, né? E cada um complementa e agrega novos significados às coisas e aos fenômenos e à vida. Pode vir aqui, senhor. Bom dia a todos, bom dia às colegas lá da Unicamp. E ao exatamente estar sintonizada com essa discussão sobre a teoria, então eu lembrei de um livro do Antônio Compagnon, que chama-se O Demônio da Teoria. E esse livro, na verdade, ele é um livro que vai discutir a questão da teoria da literatura, né? Porque a literatura, ela tem muita teoria, tudo é muito embasado na teoria, quer dizer, para dizer o que é romantismo, para dizer o que é modernismo, para dizer o que é classicismo, enfim. Então, nesse livro, O Demônio da Teoria, ele vem exatamente questionando essa teoria enquanto demônio, no sentido de ela tentar a pessoa sempre seguir a teoria e não fazer uma reflexão crítica sobre essa teoria. Até porque o fazer literário, né, ele acontece em determinados contextos. E quando você traz a literatura, por exemplo, do momento clássico, ou a literatura do momento renascentista, enfim, dos diferentes momentos históricos para o momento atual, é preciso que haja uma compreensão deste fenômeno, porque o que acontece? Se você hoje chegar na sala de aula e der o livro Os Lusíadas de Camões para um aluno do ensino médio, que em tese tem de 13 a 14 anos, ele não vai ler. Primeiro por causa da linguagem, que é uma linguagem do século XVI, né? Segundo, porque não há uma cultura de leitura, ele não é leitor, né? E também porque o que está sendo colocado naquela literatura, enquanto literatura, para ele não há um interesse naquele assunto. Então, você tem que pegar esse texto literário e traduzir, tentar traduzir ou tentar fazer um elo entre uma outra linguagem, né, e não necessariamente na linguagem que aquela teoria daquela época defendeu, porque senão os alunos não fazem leituras. Então, muitas vezes, o que a gente vê, por exemplo, os autores transformando os livros em filmes, né? Não é que muitas vezes a linguagem do filme vá, digamos assim, ser uma cópia fiel, né, do romance, do livro escrito, não é isso. Mas pelo menos parte dele se baseia nele e aí dá uma noção mais ou menos do que discute o livro. É uma outra linguagem, mas faz essa conexão. E aí sim a gente consegue muitas vezes com que o aluno busque o livro. Então você passa lá, Memórias Póstumas de Brás Cuba, que é um romance psicológico, ele é narrado a partir do fluxo da consciência do autor e não há uma cronologia, né? Não há uma sequência cronológica. Então, para o aluno novo, para o leitor que ainda não tem uma certa maturação, tem dificuldade. Então, aí você parte do filme, passa o filme, discute, e aí você consegue, não são todos, que eles se voltem para o texto escrito, tá? Então é só uma contribuição. Tá bom. Não é fácil essas práticas, né, de você trabalhar. Por que trabalhar Camões? Primeira questão que você coloca é essa. Por que é importante trabalhar Machado de Assis? Né? Por que é importante trabalhar determinados autores? Tudo isso tem que se perguntar. Qual é a finalidade disso, né? Mas aí vem outra questão. Bom, se você achar que o Camões é importante porque ele é parte da cultura e principalmente é a nossa raiz da língua portuguesa, então você tem aí uma boa justificativa, né? Fazer ler o Camões inteiro faz sentido? Então tudo tem que ser pensado. Faz sentido? Até que ponto você vai com isso contribuir para que o aluno, né, valorize, goste disso?
ou você quer dar apenas uma amostra? E tudo isso tem que ser pensado, muito discutido. Aí você vai lá, experimenta levar um trecho do Camões só para eles verem, né? Os barões assinalados, não sei o que, mas só para ele ter uma noção de como era a expressão linguística naquela época, né? E tal. Agora, é importante que ele leia Camões? Essa é uma questão que você posta, né? A escola tem que pôr. Pode ser que o aluno que vem de classe média alta, que está acostumado com a redução, você saia bem nessa relação. Mas certamente os crianças lá da periferia vai ser um chega para lá, quer dizer, no fundo você não vai conseguir ir em lugar nenhum. Ele não vê sentido naquilo, não tem o interesse, eu diria assim, tem que ter um sentido para eles, né? E esse sentido pode ser, e aí vai depender da mediação do professor. Então o professor aí tem um papel importante nesse sentido, mas sempre tem que ser questionado dele. Qual é o sentido disso na formação do sujeito? Para a cultura dele é importante? O professor achar que é importante, vai ter que achar um jeito mais adequado para ganhar esse aluno, para que esse aluno participe da atividade formativa com proveito. Porque a aprendizagem não se dá por repetição. Não adianta o professor dizer, o aluno copiar e exigir que ele aprenda e responda na prova. Isso não é formativo. Isso não é formativo. Formativo se ele se apropriar daquele conhecimento, ele dê sentido naquilo e produzir sentido sobre aquilo, né? E aquilo passa a ser algo que o toca, algo que o transforma, algo que diz respeito e que ele passa a ter uma relação de produção de sentido sobre aquilo que são as coisas do mundo da vida. Então ele pode ter aí uma relação com esse conhecimento que a gente chama uma relação formativa, né? Senão é uma coisa que passa. O professor foi lá, né? Ninguém não conseguiu interagir, não conseguiu transformar numa prática, numa atividade educativa. O efeito disso é muito pífio, quer dizer, em termos de formação, perdeu-se um bocado de tempo nessa prática. Então, a prática docente e o saber não é assim, é muito complexo.